Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quarta-feira, culto da vitória. E nós já começamos com louvando a Deus, nosso coração grato, né? E com a permissão do pastor Alencar, eu queria chamar esse culto hoje de culto de gratidão. Amém? Que nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Então, nessa noite, nós vamos chamar esse culto de gratidão. Amém? Glória a Deus. Gente, olha, a pregação ela não é tão longa, viu? Tem 3 folhas aqui, mas é porque, vou explicar. Alguns anos atrás, eu usava um papel mais ou menos, meia folha, um papel assim. Os anos foram passando e eu não fui mais enxergando. Se tornou uma folha. Depois, menos ainda enxergando, se tornou 3 folhas. Hoje eu não enxergo, então são 3 folhas, gente. Porque a letra do resumo ficou muito grande para mim poder enxergar. Então, esse é o motivo de 3 folhas. Mas não se assuste, que não vai ser uma vigília de gratidão. Vai ser só um culto de gratidão, amém? Glória a Deus. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias no Salmo 116. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Onde a base da nossa pregação, ela vai ser o versículo 12. Amém? E o versículo 12 nos diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Esse é um salmo de gratidão, e com o decorrer desse salmo, a gente percebe que é um testemunho pessoal também do salmista. Eu vou trazer rapidamente, eu gosto de trazer algumas coisas. Esse salmo, a autoria dele é anônima, tá? Porque alguns historiadores dizem que foi Davi. E outros dizem que foi o rei Ezequias. Ambos pela experiência de vida que eles tiveram com o Senhor. Eu queria falar um pouquinho só, rapidamente, sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele já nasceu em um lar nobre, né? E o pai dele foi o pior rei que Judá teve. O pai dele era um homem mau, era um homem que adorava outros deuses, era um homem que não trazia paz no coração das pessoas, fechou o templo e fez tantas outras coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Mesmo assim, esse rapaz, porque ele foi muito jovem levado ao reinado, né? Ele se tornou um homem dependente e um homem fiel a Deus. E Deus, colocando a vida dele, agora falando da vida do rei Ezequias, quando ele chegou na idade mediana, ele sofreu uma doença na qual foi dita que era mortal. Mas o Senhor usou um profeta, o profeta Isaías, e disse para ele que queria acrescentar mais 15 anos na vida dele. E que esses 15 anos ele colocasse a casa dele em ordem, colocasse o reinado dele em ordem, colocasse Judá em ordem. E quando ele estava ali bem caído, ainda os assírios resolveram atacá-lo. Mas Deus deu uma experiência sobrenatural para esse homem, que ele não precisou levantar uma só arma, porque o Senhor já diz na palavra que a peleja é dele e não é nossa. E ele teve essas experiências com o Senhor. E quando nós lemos o Salmo 116, a gente vê muitas coisas parecidas com muitas semelhanças com o que o rei Ezequias passou. E se a gente lê também, a gente lembra do rei Davi. Todo mundo aqui deve ler muitos salmos, né? E a gente vê as experiências do rei Davi também. E o rei Davi, ele tem uma fala semelhante a essa do versículo 12. Né, no Salmo 103,
né, que ele também pergunta que ele daria ao Senhor. Então, isso não vai mudar o sentido da palavra, mas é só algo que eu queria complementar no coração de vocês. Amém? O salmista, ele declara todo o seu amor e ele reconhece todos os benefícios que mesmo diante ao sofrimento, o Senhor entregou nas mãos dele. E aí você vê que ele fala que ele teve à beira da morte, ele fala que ele passou dor, ele fala que ele passou aflição, ele fala que ele teve desespero, mas ele também fala que ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua voz. Quantos de nós passamos ou estamos passando por dores? Talvez com algum diagnóstico ruim, passando por aflição de alma. Mas se você está passando por isso essa noite, eu quero te dizer, clama ao Senhor e Ele vai te responder. Clame ao Senhor, Ele vai te atender. Assim foi com esse salmista. Vamos chamar ele de salmista. Porque o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele nos sustenta. O Senhor, Ele nos protege. O Senhor, Ele nos guia. O Senhor, Ele nos ama. E nós não podemos esquecer disso. Independente da situação que nós passamos. Muitas vezes a nossa alma está abatida. E a gente desiste com facilidade. Mas se vocês forem buscar no profundo esse salmista aqui, o que ele fala nesses salmos que ele passou, eu não sei se eu teria forças para aguentar o que esse homem aguentou, independente de quem seja ele, né? E ao se deparar com tantos cuidados, com tantas bênçãos que o Senhor fez na vida dessa pessoa, essa pessoa, ela escreve no verso 12, ela faz uma pergunta para ela mesma: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim? O que eu darei? Será que eu e você conseguimos enxergar a infinidade de benefícios que o Senhor tem feito por nós? Só no dia de hoje, se você começar a contar as bênçãos, né? Desde que você acordou, você abriu os olhos, glória a Deus. Você respirou, glória a Deus. Você orou, glória a Deus. Você foi ao banheiro, glória a Deus. Você foi para a sua mesa de café da manhã, glória a Deus. E todo o decorrer do seu dia. Quantos motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O salmista, ele reconhece que Deus é a fonte de tudo que nós temos. Ele é a fonte de tudo que nós somos. E ele reconhecia isso. Bom, nós estamos perto do Natal. Próximos do Natal, próximos de virar a folhinha e entrar um novo ano. E o Natal, ele vem com as suas tradições, né? Luzinhas piscando, Papai Noel, velhinho barbudo, né? A árvore de Natal, a deliciosa ceia, que todo mundo espera para se fartar, né? E vem a troca de presentes também, é uma tradição do Natal. Tem os seus amigos secretos, né? Onde alguns ficam satisfeitos com os presentes, outros nem tanto. Mas existe essa troca de presentes. Não sei se você já se sentiu assim, eu já me senti assim. De você ter que presentear uma pessoa, olhar para ela e dizer: o que eu darei para essa pessoa? Julgamos que ela tem tudo e que ela não precisa de nada. E a gente entra nos sites, vai nas lojas e fala: o que eu vou dar de presente para essa pessoa? Ela tem uma situação financeira boa, o que eu vou dar para ela? Né? Agora imagina o salmista quando ele pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios?
O que podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado para nós? O Senhor, o que será que o Senhor necessita? Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o dono da vida. Ele é dono do ouro e da prata. O que daremos ao Senhor? Ele é o dono de tudo. Mas nós somos alcançados pela sua graça, nós somos alcançados pelos seus benefícios, mas nós somos pecadores, nós somos pobres pecadores, aí que o negócio fica mais difícil. O que nós vamos dar para o Senhor? E eu fiz umas pesquisinhas lá, e aí o Nivaldo até sorriu da minha, da minha colocação. Mas o que daremos para o Senhor? Um carro, um Bugatti? Uma Porsche? Um relógio Graf Diamonds? Um Rolex? Talvez um iate para 30 pessoas? Uma fazenda? Uma mansão? O Senhor não precisa de nada disso. Muito menos de palavra vis. De palavras que só saem da boca para fora. O Senhor não necessita disso. Em João 3,16, nos demonstra que Ele nos presenteou primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele nos presenteou primeiro. E o melhor presente, maior presente que Ele já nos deu, foi o seu próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que daremos ao Senhor? Nós já recebemos o melhor presente que Ele podia nos dar. Irmãos, irmãs, vocês dariam o seu filho para pagar o pecado de alguém? Responda com sinceridade. Eu não daria. Você daria o seu único filho para salvar alguém? Eu também não daria. Mas Deus fez isso por nós. Ele nos deu o maior presente. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o maior presente, porque através dele nós recebemos o perdão, nós recebemos a salvação, nós recebemos a vida eterna. Através do melhor presente. O presente do Senhor ainda veio com benefícios para nós. E ainda muitas vezes, quando nós passamos por situações difíceis, a gente fala: o Senhor não nos dá só benefícios, Ele nos dá malefícios também. Porque nós sofremos, porque nós sentimos dores, porque nós temos dificuldades. Mas Ele também nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele não é homem para que minta. Ele disse para nós. E mesmo quando as coisas são contrárias à nossa vontade, mas é segundo a vontade dEle, é porque Ele sabe o melhor para nós. Nós mesmos não sabemos o que é melhor para nós. Porque o nosso coração é enganoso, nem nós sabemos o que é melhor para nós. Mas o Senhor sabe. E muitas vezes a gente não considera esse livramento, ou quando Ele nos dá de uma outra maneira, como um benefício para as nossas vidas. Mas podemos dar ao Senhor como sinal de gratidão. O que podemos? O que podemos dar para agradar o coração de Deus? Para exaltar o seu santo nome, para glorificar o seu santo nome. Vamos ver aqui o que o salmista fala, que ele passou, porque essa pergunta que ele fez, que darei ao Senhor pelos seus benefícios, ele tem um motivo. E nesse decorrer desse salmo, ele vai dizer o que ele passou para ele reconhecer a grandeza do Senhor. No versículo 3 diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. No versículo 10 diz assim:
eu cria, ainda que me disse, estive sobre modo aflito. Esse homem não passou só por uma aflição. Sobrenome. E eu fui lá ver o que é sobremodo. É grande demais. É algo muito grande. Então ele não passou por uma aflição, ele passou por uma grande aflição. Por uma aflição excessiva esse homem passou. Ele passou por laços de morte, por angústia do inferno, tristeza, tribulação, aflição grande. Vamos pegar pensando aqui, quantas coisas esse homem passou. No meio de todas essas situações, o que ele fez? Ele invocou ao Senhor. Ele lembrou que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é o nosso socorro, presente na hora da angústia. A hora que esse homem ele estava com essa tristeza, ele invocou o nome do Senhor. Ele estava com essa dificuldade, com essa aflição, ele invocou o nome do Senhor. Vamos ver o que aconteceu no versículo 1, quando ele começa esse salmo, ele diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele conta das dificuldades, mas ele também diz o que o Senhor fez. Quantas orações nós fizemos nesse ano de 2025? Quando quase sem forças, nós fizemos as nossas súplicas ao Senhor. Quantas dores nós passamos no decorrer deste ano? Quantos problemas nós tivemos? Por quantas dificuldades nós estamos passando? A gente pensa, mas eu ainda estou passando, ainda estou na luta. Mas e as que Ele já respondeu? E as feridas que Ele já curou? E as portas que Ele já abriu? E os livramentos que Ele já nos deu a nós e a nossa casa? Porque a gente só lembra do que ainda não foi resolvido. Aí eu trago um lembrete para vocês. O ano de 2025 não acabou. Ainda temos dias pela frente. E o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus que faz na última hora, no último segundo. O Senhor estava lá, Jesus estava lá crucificado na cruz do Calvário, entre dois ladrões. Havia esperança para alguém? Para aqueles dois homens havia esperança? Havia. Havia esperança porque aquele que estava na cruz era o Salvador. E na última hora, Ele prometeu a salvação para aquele que o invocou. O ano não acabou ainda. Se você ainda tem orações não respondidas, portas que ainda não se abriram, respostas que ainda não vieram, a cura que ainda não chegou, o Senhor tem para você, porque o ano não acabou. Existe um louvor que fala, conta as suas bênçãos, né? Conta as suas bênçãos. Que o ano de 2026 possa ser um ano que nós iniciamos ele contando as nossas bênçãos. E ainda o que não aconteceu, que o Senhor nos dê entendimento para entender por que não aconteceu. De repente Ele está nos dando um livramento. De repente Ele tem uma porta maior para abrir para você. E muitas vezes nós não entendemos isso. Porque Deus nos ama e Ele tem o melhor para nós. Amém. E aí então, o salmista ele diz, que darei ao Senhor? Eu vou repetir várias vezes, para você lembrar da palavra de hoje. Que darei ao Senhor? Porque aqui ele diz que quando ele precisou, ele clamou
e o Senhor atendeu. O Senhor inclinou seus ouvidos para ouvir o clamor. Às vezes, o Senhor, Ele já ouviu o seu clamor. Ele já ouviu a sua oração, Ele já ouviu a sua petição. Mas o seu problema está tão maior do que a sua fé, que você não consegue ver que Deus, Ele já inclinou o ouvido para ouvir. Mesmo que Ele ainda não tenha realizado o que Ele tem para realizar na sua vida. Mas Ele já ouviu. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Só para acordar um pouquinho, né? O versículo 5, ele diz assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Eu fui procurar o que é compassivo, porque muitas vezes a gente lê e não entende, porque não vai buscar, né? Então eu fui procurar o que é compassivo. Compassivo, sentir a dor do outro. Compassivo é um amor profundo. Compassivo é quando a gente age a favor de alguém. Que darei ao Senhor? O salmista diz que o Senhor é compassivo. Que darei ao Senhor? Versículo 6 diz assim: o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Então, amados, Deus, Ele tem feito muitas coisas por nós. O que Deus tem feito por você? Aonde você pode ver a mão de Deus? Em todos os momentos. Você tem dúvida o que Deus tem feito na sua vida? Na sua casa? Na sua família, no meio da sua parentela? Nos seus amigos? O que Deus tem feito nesta igreja? Os livramentos que Deus tem nos dado diariamente. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Versículo 8 diz assim: pois me livraste da morte minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Ele livrou o salmista da morte, da tristeza, dos tropeços, das lágrimas. Ele livrou o salmista de tudo isso e tem nos livrado de tudo isso. Porque Ele nos guarda no nosso tropeço, porque uma vez nós tropeçamos, mas o Senhor não nos deixa cair. E nós temos que entender isso. Muitas vezes Ele seca nossas lágrimas, Ele nos consola, e nós não reconhecemos. Não conseguimos ver os benefícios do Senhor na nossa vida. Estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus. Estamos aqui hoje pela bondade de Deus. Estamos aqui hoje pelo amor de Deus para conosco. Temos essas portas abertas. Eu sigo lá no Instagram. E cada semana eles colocam a bandeira de um país que é perseguido e fazem uma reportagem daquele país. Queridos, nós somos brasileiros e glória a Deus por isso. Glória a Deus pela nossa nação. Com todos os problemas, com todas as dificuldades. Essa porta está aberta. Para que nós possamos louvar ao Senhor, para que nós possamos nos achegar a Ele, para que nós possamos ouvir a sua voz através do louvor, da pregação. Muitas cadeiras vazias, muitas pessoas trocando o que é do Senhor por outras coisas, por novela, por YouTube, por passeios. Eu não sou contra não, viu? Eu assisto o YouTube, só o que presta, tá? Eu gosto de passear. Eu gosto de fazer uma série de coisas que é bom e que vem do Senhor. Mas o dia de estar na casa do Senhor e na presença dEle é para estar na casa dEle. Só quando temos algum problema inadiável. Eu creio dessa forma. Porque a gente só quer pedir, né?
Não pede para o Papai Noel, mas fica pedindo para Deus. Pede, 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 pede. Na hora de vir na casa dele, as pessoas têm dificuldade, né? Eu falo isso quase toda a pregação. Porque ou está muito frio, ou porque está muito calor, ou porque está ventando, ou porque teve greve, ou porque eu não quero vir. Né? Nós colocamos dificuldades. Eu tenho uma amiga, missionária Elisete, e uma vez eu fui falar com ela, e na verdade, eu fui dar uma desculpa mesmo, né? E ela disse assim para mim: ô, mana, quando a gente não quer fazer, a gente dá desculpa. Falei, me perdoa, eu não queria fazer mesmo. E eu dei uma desculpa, eu reconheci o meu erro. Então, quando a gente não quer muitas vezes fazer, a gente dá desculpa. E damos desculpa para nós mesmos, querendo justificar a nossa atitude. Voltando para o texto. Que darei ao Senhor por todos esses benefícios que Ele tem nos dado. Versículo 8. Desculpe. Salmo 51, versículo 17. Vou fazer a pergunta. E vai vir a resposta nesse Salmo 51, 17. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado a mim. E o Salmo 51, 17 diz assim, fica a dica, hein? Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O que faz com que o Senhor volte para nós com o coração quebrantado? O que é quebrantado? É o que reconhece o pecado e a sua dependência. Então, quando o nosso coração está quebrantado, é porque nós reconhecemos que nós dependemos de Deus. É quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós temos um coração quebrantado. E aqui diz contrito. Contrito é aquele que se arrepende dos pecados. Quando o nosso coração está contrito, é porque nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós buscamos mudança, quando nós buscamos transformação, o nosso coração é contrito. O Senhor não despreza. Não despreza aquele que fala que é dependente dEle. Aquele que fala, confessa o seu pecado. Aquele que se arrepende do seu pecado. Aquele que busca transformação diária. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. É contra principados e potestades. A nossa transformação, ela tem que ser diária. A nossa luta tem que ser diária. Nós temos que ter dentro de nós esse coração que o Senhor não despreza. É isso que o Senhor quer de nós. É esta a resposta. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Ele quer o nosso coração. Um coração quebrantado. Um coração contrito. Quando nós nos esvaziamos, nós assumimos que nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Quando o Senhor fala que Ele quer um coração humilde, é quando a gente declara, eu não sou nada, eu não posso fazer nada, eu não tenho nada, tudo que eu tenho vem do Senhor, e eu dependo dEle, eu nada sou sem Ele. Mas para isso a gente tem que se esvaziar de orgulhos, de desejos carnais, de pensamentos ruins, de tantas outras coisas. Amém? Versículo 9. Eu pus uma coisa aqui que eu quero ler. Deus, Ele é tudo. Deus, Ele é grande. E nós somos pequenos. Amém. E nós temos que entender isso. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Aquele que tem o coração quebrantado, ele anda na presença do Senhor. Aquele que tem o coração contrito, ele anda na presença do Senhor.
tem uma vida íntegra, uma vida que depende do Senhor, uma vida de comunhão. Nós temos uma vida de tudo aquilo que o Senhor nos ensina, de tudo aquilo que Ele quer de nós. Quando nós não buscamos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor deseja que nós obedecemos, nós não estamos andando perfeitamente na presença dEle da maneira que Ele quer para nós. Gênesis 17:1, o Senhor diz assim para Abraão, mas também diz assim para nós nesta noite: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na presença do Senhor e ser perfeito. É a única maneira de agradar o Senhor. É a única maneira de ser a imagem e semelhança dEle. É a única maneira de obedecê-lo. É andar na presença do Senhor. Viva com fé, viva com obediência, viva com integridade. A obediência é a base de tudo na nossa vida. Quando nós obedecemos a Deus, nós caminhamos com Ele. Que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios? Versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graça, e invocarei o nome do Senhor. Os sacrifícios que nós devemos a Deus, não era o mesmo sacrifício na época do salmista. Nós não precisamos buscar um animal perfeito. Apesar que mesmo naquela época em que o sacrifício ao Senhor era um animal perfeito, nós também tínhamos que ter fé, tínhamos que ter humildade, tínhamos que ter obediência. Então, nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Para caminhar com Deus não é da nossa maneira, não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade de Deus. E às vezes nós queremos caminhar com o Senhor, mas segundo a nossa vontade. Ai, Senhor, agora não. Ai, Senhor, desse jeito eu não quero. Ah, Deus, eu não gosto assim. A gente quer coisas que não é segundo a vontade de Deus, é segundo a nossa vontade. Então você não está caminhando com Ele. Você não está obedecendo. Você está querendo que as coisas sejam conforme a sua vontade. Porque os nossos sacrifícios, tem que ser nossa vida, nossa gratidão, nossa obediência e a comunhão. É isso que Deus quer de nós. Esses são os sacrifícios agradáveis ao Senhor. E parece muita coisa, mas será que é muita coisa? Olha, eu tenho pensado muito. Versículo 18. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Hoje, a gente não fala quase em voto, né? Nem dá muito valor aos votos. Mas nossos votos, se nós formos fazer um voto com o Senhor, eles devem ser feitos com responsabilidade e temor. Eu fiz um voto com o Senhor. Você vai ter que ter responsabilidade para assumir esse voto. Você vai ter que ter temor para assumir esse voto. Porque Ele leva a sério aquilo que nós prometemos para Ele. Ele guarda aquilo. Lá em Eclesiastes 5, versículo 4 e 5, diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, presta atenção, que não é tão fácil fazer um voto não, viu? É muito sério isso. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardeis em cumpri-lo. Melhor é que não votes do que votes e não cumpres. Se você não tem temor, se você não tem responsabilidade, é melhor você não fazer o voto do que você não cumprir. Às vezes, você confessar a Deus a sua fraqueza
É melhor do que você fazer um voto e não cumprir. Em Gálatas 6,7 diz o quê? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Então não promete para Deus o que você não consegue fazer. Não fala para Deus o que você não consegue cumprir. Não faça sacrifício que não é agradável a Ele. Não faça votos que você não consegue cumprir. Porque de Deus não se zomba. É muito sério. Na segunda-feira, nós tivemos aqui o final do nosso curso pastoral, e eu ainda falei assim em off para a pastora. Eu não me lembro bem qual era o assunto, mas eu falei em off assim para a pastora. Pastora, eu aprendi uma coisa com você. Eu falava muito, meu Deus, ai Deus, né? E umas 2 ou 3 vezes ela disse para mim, Mara, não fala o nome do Senhor em vão. Passou um tempo, ela falou para mim, Mara, não brinca, não fala o nome do Senhor em vão. E eu pensei muito naquilo e levei a sério. Então, hoje eu digo para você, não fale o nome do Senhor em vão. O nome de Jesus é precioso, nome mais grande, nome mais lindo, nome bendito, é o nome de Jesus. Não fale o nome do Senhor em vão. Voltamos aqui para o texto. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que Deus, então, pastora Mara, Ele espera de nós? Já falou, coração quebrantado, coração contrito. O que mais o Senhor espera de nós? Quem esteve aqui na Santa Ceia de manhã? E o pastor falou sobre o quê? Fidelidade. O que o Senhor espera de nós? Fidelidade. O que o Senhor espera de nós? Lealdade. Porque Ele é fiel a nós. Vou cantar de novo, hein, pastor Ed? Sua fidelidade é grande, sua fidelidade incomparável é. Ele é fiel. E nós temos que ser fiel a Ele, fiel aos mandamentos. Leal a Ele. Nós muitas vezes somos leais a amigos e não somos leais a Deus. E Ele é nossa base, Ele é nosso tudo, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador. Ele é maravilhoso. O Senhor nos diz lá em Apocalipse 2, versículo 10, na parte B. Ser fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Até quando a gente faz alguma coisa que, para dar para Deus a nossa fidelidade, Ele dá um benefício em volta para nós. Como Ele é maravilhoso. Fala aqui, ó, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amados, que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios? A melhor resposta para os benefícios de Deus é viver por Ele e para Ele. Caminhar com Ele, obedecer a Ele, ser fiel a Ele. Se o salmista declarasse esses salmos hoje, ele ia lá, procurava mais a Bíblia, ele ia ter todas as respostas, né? Que daria ao Senhor? A resposta está aqui. Essa palavra é imutável. Essa palavra é viva, ela é eficaz, ela nos dá todas as respostas que nós precisamos. Deus é bom o tempo todo. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. A graça, que é esse favor que nós não merecemos, Ele diz que essa graça nos basta. Essa graça basta para nós. Ele nos dá algo que nós não merecemos. E ainda diz, filha, esta graça te basta.
Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, para mim e para você. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperardes. Nessa noite, que nós possamos ter entendido que não há como pagar os benefícios de Deus. Não existe valor para isso. Basta amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Basta andar com Ele, obedecer, ter este coração. Parece tudo meio vazio quando a gente fala sobre isso. Ah, mas eu sei, está escrito na Bíblia, a gente ouve nas orações. Mas e aí, você tem praticado? Esse é o último culto de quarta-feira. E que hoje nós não, ao fazermos aqui a oração final para ir embora, que nós não apenas levantemos a nossa mão, que nós não apenas abrimos a nossa boca, mas que Deus possa encontrar em nós um coração quebrantado e contrito, para agradecer todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós. Estamos aí recebendo, em breve, o ano de 2026. Que tudo aquilo que nós não fizemos para o Senhor e para a sua obra em 2025, seja um benefício agradável ao Senhor e nós façamos em 2026. O ano ainda não acabou. A palavra diz que é para esperar nele. Espera no Senhor, confia nele. Ele tudo fará. Eu confesso para vocês que eu sempre tinha lido esses salmos olhando mais para a oferta. Eu mesmo, muitas vezes, subi aqui e citei esses salmos. E falei sobre oferta. Mas a melhor oferta que nós podemos dar ao Senhor é a nossa vida. É o nosso coração. O nosso coração segundo a vontade dEle. Eu pus aqui que possamos ser gratos por tudo o que Ele é, primeiramente, pelo que Ele é. Pelo que Ele faz e por que Ele ainda vai fazer. Toma as palavras da pastora Otânia. Mas já estava escrito aqui, tá, pastora Otânia? Deus é a fonte de tudo que temos e somos. A Ele, a honra, a glória, o poder, para todos sempre. A igreja diga. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Amém?